Mário, vamos comentar aqui a pesquisa do Instituto Paraná? Coincide, né? A gente está sempre fazendo o programa, sempre comentando pesquisa aqui, porque coincide de sair no mesmo dia. Bom, saiu essa pesquisa ainda há pouco, nós subimos os números, o Lula mantém naturalmente aí a liderança com 52,5% das intenções de voto, perdão, eu estou falando aqui do potencial. Lula tem 40,1%, sim, cenário estimulado de primeiro turno, né? Lula aparece com 40,1% das intenções de voto, Jair Bolsonaro com 29,1% e o Moro com 10,1%, tá? Ele tem aqui pelo menos quase o dobro do Ciro e o Dória, e o Ciro tem quase o dobro do Dória. É um cenário mais ou menos estável, né, dessas pesquisas. Aí sim, para acrescentar no teu comentário, aqui o resultado do potencial de voto, que pega aquele voto certo e aquele eleitor, né, aquele voto que é um voto considerável, né? O eleitor ele é questionado se ele votaria com certeza em determinado candidato e se ele poderia votar naquele candidato. Então, aí sim, nós temos o Lula somando 52,5% dos votos, o Moro com 45,8% dos votos, e o Bolsonaro com 41,6%, né? Assim, intenções de voto dentro desse critério, então, de voto potencial. Aqui uma novidade, né? O Moro ultrapassando o Bolsonaro e se colocando aqui como uma espécie de segundo lugar nesse potencial. Bom, a pesquisa também avaliou ali a rejeição do governo, que se mantém alta, 50,2%, e também aquele voto no Lula com ou sem Alckmin, e aí mais ou menos repetindo aquele cenário de 70% dos eleitores do Lula mantendo a opção de voto no Lula. O que você achou desse cenário que a pesquisa do Instituto Paraná trouxe nesta quarta-feira? Eu não entendi uma coisa só na nossa matéria, que é a Claro. seguinte, o Dória, se não me engano, tem ali 64% dos eleitores, dos entrevistados, disseram que não votariam dele de jeito nenhum. Isso é a rejeição do Dória, certo? Rejeição. E a rejeição do Moro e a rejeição é o que? É o restante do potencial de voto? É o que completa 100%? É isso? Exato. Aí você Então, pode... então, potencial de voto, a gente está falando de rejeição. É uma maneira de falar de rejeição, só que de uma maneira contrária, é isso? Pelo avesso, digamos assim? É como se fosse assim, uma primeira opção de voto e uma segunda opção de voto, né? Porque aquele sujeito que ainda não tem a convicção, ali 100%, aí a pesquisa faz a pergunta. Entendi. Tá bom. Entendeu? Então, assim, não vota... mas é aquilo. Então, não votariam de jeito nenhum. A taxa de rejeição do Lula é 45, é isso? Tá meio pequeno aqui. 45,8. 45,8, 56, do Moro é 44. Isso. O Moro tem uma taxa de rejeição semelhante à do Lula. Semelhante à do Lula. E o João Dória, como esperado, 64%. O Ciro tem uma taxa de rejeição grande também, né? Olha, a gente fala em potencial de voto, o que a gente está falando é de rejeição também, né? Obviamente. Ou seja, o que não é potencial de voto é rejeição, né? Cláudio, é o seguinte, o Bolsonaro está, como mostra inclusive os últimos movimentos em Brasília, ele está cada vez mais fraco, aparentemente, né? Então, assim, o Moro terá alguma chance se o Bolsonaro desistir. Retorno. Você não viu nada, é isso? Não, eu estava pedindo aqui, ele entendeu que era para me colocar na tela de novo, mas na verdade eu estava pedindo para aumentar o seu retorno aqui no estúdio, que eu estou te ouvindo pouco. Tá certo. Estou te ouvindo baixo. Então, o que eu estava dizendo é que o Moro terá alguma chance de ir para o segundo turno se o Bolsonaro desistir. Porque se ele não desistir, muito possivelmente o Lula leva no primeiro. Porque o anti-bolsonarismo falará mais forte. É o quadro que está se afigurando, né? Então, não é uma má notícia para o Moro chegar em 2 dígitos. Eu não sei qual é a margem de erro. A gente também não deu. A gente precisa dizer qual é a margem de erro, né? Demos? Deu sim. Uhum. Qual é a margem de erro?
2 pontos percentuais. 2 pontos. Então, quer dizer, isso significa que o Moro oscila entre 8 e 12, né? Ele pode estar com 12, mas pode também estar com 8, né? Se estiver com 12, melhora. E se os outros tiverem 2 a menos, né? Mas eu estou convencido de que o Bolsonaro ou desinfla muito, né? Mais do que a gente imagina. Mas aí ele vai dar chance ao Lula, ou ele desiste e o Moro passa a ser a segunda opção. Porque é curioso o que está acontecendo. Eu não estou vendo muito uma migração, pelo menos, veja, ainda está muito cedo, né? A campanha mesmo não começou. Mas eu não estou vendo uma migração de eleitores desiludidos com o Bolsonaro para o Moro. O que eu estou vendo é gente que rejeita o Bolsonaro indo para o Lula, né? É isso que a gente pode concluir a partir dessas pesquisas. Tem um aspecto daqui da pesquisa espontânea que eu acho que é relevante, Mário, que nós temos 37,8% de entrevistados que disseram não ter candidato ainda para presidente. Né? Isso não é espontâneo. Esse é um dado relevante também. Esse talvez seja o dado mais relevante de todos, né? Agora, não é mais... Já começa a ficar um pouco estranho, porque assim, já não é mais o nem Lula nem Bolsonaro. Já passa a ser também um pouco nem Moro, se você olhar de uma perspectiva mais pessimista para o Moro, né? Porque a candidatura do Moro está colocada, né? Ainda não começou a campanha, mas está colocada. Agora, de qualquer maneira, são 37% de brasileiros que podem estar, que podem sim votar no Sérgio Moro, mas que também podem chegar à conclusão de que o negócio é votar no Lula. Eu acho que ou até mesmo do Bolsonaro, embora eu acho que desse percentual, pouca gente votaria no Bolsonaro de novo, eu tendo a crer, né? Votaria ou num outro nome. Então, assim, é tudo muito inconsistente ainda, né, Cláudio? Não dá para fazer análise de... O que eu acho apenas é que nós continuamos no mesmo pé, né? As pré-candidaturas, os acordos, eu imagino que a gente vai abordar isso, né? Estão sendo bordados, né? Tá todo mundo, um monte de gente ainda está esperando para ver para onde vai o vento, né? Isso. Tem uns desembarcando, outros embarcando. Tem gente desembarcando no Bolsonaro, tem gente embarcando no Lula, e em relação ao Moro, eu não estou vendo muito embarque até o momento, né? Continuamos naquele pé ali, né? A candidatura do Moro continua naquele pé sem chão, né? Muito, né? Questão partidária, marqueteiro, apoios, sei lá. Vamos tocar. Quando você menciona essa história da divisão do eleitorado, né? É muito claro aqui, porque esses 37,8% na espontânea, quando você põe a estimulada, ele se divide. E aí vai uma parte maior para o Lula, né? Que sai da espontânea de 26% e vai para 40%, né? E sai uma pequena parte, uma parte menor, que faz o Bolsonaro sair de 21,7% para 29%. Né? Então, você tem uma divisão. E tem uma outra parte que, claro, tem uma parte que também tira o Moro de 2 e pouco por cento para 10%, né? E o resto vai se diluindo ali nos demais candidatos. Aí é aquilo, é aquela dinâmica que a gente vem acompanhando, vem alertando, né? Assim, se o Moro naturalmente sobe 2, 3 pontos aí e mostra que tem capacidade, né, para bater o Lula, para ir para um segundo turno com o Lula, aí os antipetistas, aí talvez aconteça essa migração maior que você não está vendo acontecer agora. Né? Pode ser. Agora, eu estou lendo aqui muitos leitores, viu, Cláudio? E a gente, sempre que nós publicamos dados de pesquisas, não importa a pesquisa, você tem sempre aquele grupo, né? Não acredito em pesquisa, isso é mentira, as pesquisas erram sempre. Olha,
não é verdade que as pesquisas erram sempre. Muita pesquisa já saiu errada. Houve, sim, em 2018 houve ali esses grandes institutos, depois disseram que só pegaram o movimento, né? A tendência final lá nos 45 do segundo tempo e tudo mais. Assim, tá bom, acontece. Há distorções, a maneira como as entrevistas são feitas nem sempre espelham a realidade das intenções de voto de uma maneira mais precisa e tudo mais. Mas é importante entender que, apesar do termômetro ser sujeito a variações indesejáveis, é o termômetro que se tem. E todos os candidatos se movem por meio das pesquisas, sejam as pesquisas registradas no TSE e tornadas públicas, sejam os trackings que eles mesmos fazem, né, os seus partidos. Então, não adianta ficar questionando muito pesquisa, óbvio, o que importa mesmo é o resultado na urna. E as pesquisas, muitas vezes, não retratam com fidelidade o que aconteceu, né, o que está para acontecer. Mas é o termômetro que se tem. Então, eu fico um pouco, essa pesquisa é isso. Tem pesquisa fajuta, é óbvio que tem pesquisa fajuta, né? Mas, por exemplo, o Paraná Pesquisa foi um bom instituto lá em 2018, né? Não errou, né? Não errou. Então, teve ali, se eu não me engano, foi uma questão só de percentual na última pesquisa, né? Mas ele já apontava uma tendência que as outras pesquisas demoraram um pouco mais para indicar. Então, não é verdade que todos os institutos são ruins, todos os institutos são fajutos, todos os institutos são mal intencionados, há problemas na metodologia, há problemas na maneira como são feitas as perguntas, a ordem das perguntas, né? Isso pode induzir a engano, pode induzir a erro e tudo mais, mas é o termômetro que se tem, né? Não adianta negar, não adianta jogar curioso, fora né, o Marcos? termômetro. Você vê, quando é curioso a gente ver, especialmente nas redes sociais, aí, quando desagrada, a pesquisa desagrada, traz um dado que desagrada, aí o pessoal senta, né, a crítica na pesquisa. Se traz um dado favorável, aí aplaude a pesquisa. Claro. E a gente aqui, como você mencionou, nós temos a obrigação de registrar todas as pesquisas, porque essas pesquisas estão registradas no TSE. E, claro, se essas pesquisas, se alguma pesquisa aponta, tem traz algum tipo de inconsistência, essa inconsistência deve ser apontada pelos partidos, claro, né, pelos candidatos que estão concorrendo, que se sintam prejudicados, né? Então, é bom que se tem diga os isso. resultados, né, Cláudio? A gente, quando analisa a pesquisa, a gente às vezes nota assim, dados um pouco discrepantes e tudo mais. Mas existe uma coisa chamada margem de erro na pesquisa, né? Se as pesquisas fossem infalíveis, elas não teriam margem de erro, elas têm margem de erro, né? Tudo bem, tem a tal da confiabilidade, enfim, que é uma coisa um pouco mais complicada para se entender, né? Mas, assim, a gente está longe dos tempos em que as pesquisas eram totalmente, completamente, muitas delas, distorcidas e deturpadas, e enviesadas, né? Ainda existem essas pesquisas, mas os grandes institutos e tal, até porque eles vivem disso, né? Claro. Olha, um grande instituto, é importante que as pessoas entendam que esses institutos, eles têm que sobreviver também entre as eleições, né? Então, eles fazem pesquisas sobre produtos, pesquisas de opinião sobre diversos assuntos. Então, isso não pode ser uma picaretagem o tempo inteiro. Estou aqui fazendo defesa do Instituto de Pesquisa. Estou dizendo o seguinte, é um negócio que, se é muito picareta, demais picareta, não sobrevive, né? Não sobrevive, ou sobrevive aí às expensas de dinheiro sujo, tá certo. Mas os grandes institutos, os grandes mesmo, né? Não tem esse... Não acredito que haja um viés assim capaz de mudar o resultado de uma eleição, sabe? Eles podem detectar com atraso algumas coisas, isso sim. Eles podem rever, né, algumas metodologias, porque aquelas metodologias estão muito discrepantes. E agora, a gente sabe, né, Cláudio, também que os institutos eles se ajustam entre si, né? Existe também isso, o cara não quer ficar fora. O que não significa necessariamente desonestidade, né? Não.
nem ajeitada com a mão. É que, pô, se Pera, o seu na dado está metodologia. muito discrepante em relação aos outros, das outras pesquisas, isso pode indicar que a sua metodologia está errada. O seu questionário está sendo feito de uma maneira inconsistente. Então, enfim, vamos dar um crédito para as pesquisas, vai. Até porque, volto a dizer, os políticos e os partidos dão esse crédito. Eles podem até ir para frente da televisão e dizer, tá, não acredito em pesquisa, tá, mas está todo mundo lá olhando pesquisa, fazendo pesquisa e se guiando nas alianças ou nos desembarques por causa de pesquisa.